Eu vou aproveitar que eu estou acordado, né? E vou narrar um conto psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Irmão X, através do livro, o livro Estante da Vida, chama Encontro em Hollywood. Então o Irmão X, ele estava sempre em escola de aprendizado, sempre em grupo de espíritos, aprendendo lições, vendo lições maiores da espiritualidade. Começa assim, caminhávamos alguns amigos, admirando a paisagem do East Shire Boulevard em Hollywood, quando fizemos parada ante a serenidade do Memorial Park Cemitério, um cemitério muito lindo, né, em Hollywood. Entre o nosso caminho e os jardins de Glendon Avenue, a famosa Mansão dos Mortos mostrava grande movimentação de espíritos libertos da experiência física e estranhos. Tudo no interior, tranquilidade e alegria. Os túmulos simples pareciam monumentos erguidos à paz, induzidos à oração. Entre as árvores que a primavera pintura de verde como numerosas entidades iam e vinham, muitas delas escoradas umas às outras, à afeição de convalescentes, sustentadas por enfermeiros em pátios de hospital agradável e extenso, né? Era uma planície cheia de gente, descansando, repousando ali, né? Sendo tratado com fluidos magnéticos pelos espíritos superiores, né? Pelos enfermeiros do plano maior. Numa esquina que se alteava com o terreno, duas laranjeiras ornamentais aguardavam acesso para o interior de pequena construção que hospedava as cinzas de muitas personalidades que demandaram o além-túmulo, né? Que morreram sob o apreço do mundo. A um canto li a inscrição Mary Moore, exatamente aquela atriz famosa, maravilhosa, foi uma das mulheres mais lindas do mundo, né? Ela morreu com 36 anos. Surpreendido, perguntei a Clinton, um dos amigos que nos acompanhavam: estão aqui os restos da grande atriz Mary Moore, a estrela do cinema, cuja história chegou até mesmo ao conhecimento de nós, outros, os desencarnados, de longo tempo no mundo espiritual? Respondeu ele. Sim, respondeu ele, e acentuou com expressão significativa: não se detenha, porém, a tatear-lhe a legenda mortuário. Ela está viva e você pode encontrá-la, aqui e agora. Como? Como? Ele perguntou. O amigo indicou o frondoso olmo chinês, cuja galharia compõe esmeraldino refúgio no largo recinto, e falou: ei-la, que descansava, de certo, em visita de reconforto e reminiscência. A poucos passos de nós, uma jovem desencarnada, mas ainda evidentemente doente, né? Ela estava doente, coitada. Senhora, que no colo de simpática senhora que a tutelava, Mary Moore, pois era ela, exibia a face desfigurada e os olhos tristes, informados de que seria lícito, de que não seria lícito abordá-la, né? Para algumas perguntas de conversa, algumas prosas, né? Aproximando-nos respeitosos,
Clinton fez a apresentação e aduzi: sou um amigo do Brasil que deseja ouvi-la. Um brasileiro a procurar-me depois da morte? Ela perguntou. Sim, e por que não? Acrescentei a sua experiência interessada a milhões de pessoas no mundo inteiro. E o diálogo prosseguiu. Uma experiência fracassada, uma lição talvez em que lhe poderia ser útil. A vida influenciou muitas vidas e estimaríamos receber, ainda que fosse um pequeno recado de sua parte, para aqueles que lhe admiraram os filmes e que lhe recordaram no mundo a presença marcante. Quem gostaria de acolher um grito de dor? Perguntou ela. Fui mulher como tantas, ela respondeu. Eu fui mulher como muitas outras, e não tive tempo e nem disposição para cogitar de filosofia. Mas o irmão X e os outros acompanhantes, né, que estavam ali aprendendo, falaram: fale assim mesmo. Bem, ela falou: diga então às mulheres que não se iludam a respeito da beleza e fortuna, emancipação e sucesso. Isso dá popularidade, e a popularidade é um trapézio no qual raras criaturas conseguem dar espetáculos de grandeza moral. Raras criaturas. Admite, desse modo, que a mulher, perguntou ele, né? Que a mulher deve permanecer no lar de maneira exclusiva? Não tanto. O lar é uma instituição que pertence à responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Quero dizer que a mulher lutou durante séculos para obter a liberdade. Agora que possui nas nações progressistas, é necessário aprender a controlar esta liberdade. A liberdade é um bem que reclama, que pede um senso de administração, como acontece ao poder, ao dinheiro, à inteligência, né? Pensei em alguns momentos, né, o irmão X pensou, né, na fama daquela jovem que se apresentara à terra inteira dali mesmo, em Hollywood, e completei: Mrs. Murray, quando se refere à liberdade da mulher, você quer mencionar a liberdade do sexo? Especialmente, disse ela. Por quê? Perguntou o irmão X. Concorrendo sem qualquer obstáculo ao trabalho do homem, a mulher, de modo geral, se julga com direito a qualquer tipo de experiência e, com isso, na maioria das vezes, compromete as bases da vida. Agora que regressei à espiritualidade, compreendo que a reencarnação é uma escola com muita dificuldade de funcionar para o bem. Toda vez que a mulher foge da sua obrigação de amar nos filhos, a edificação moral a que é chamada, né? Muitas mulheres fogem dessa obrigação. E aí está o desatino, o erro, né? Deseja dizer que o sexo pode ser comparado, o irmão X perguntou. Deseja dizer a senhora, que o sexo pode ser comparado à porta da vida terrestre, canal de renascimento e renovação, capaz de ser guiado para a luz ou para as trevas, conforme o rumo que se lhe dê? Ser-lhe-ia, ela respondeu,
seria possível... Não, é continuação da pergunta do irmão X. Seria possível clarear um pouco mais esse assunto, senhora Mowbray? Não tenho expressões para falar sobre isso com o esclarecimento necessário. Entretanto, proponho-me a afirmar que o sexo é uma espécie de caminho sublime para a manifestação do amor criativo no campo das formas físicas e na esfera das obras espirituais. E se não for respeitado por uma sensata administração dos valores de que se constitui, vem a ser naturalmente tumultuado pelas inteligências animalizadas, né? Animalizadas que ainda se encontram nos níveis mais baixos da evolução. Mrs. Mowbray, perguntou o irmão X, considerei encantado em lhe ouvindo os conceitos, né? Encantado em lhe ouvindo os conceitos, devo asseverar-lhe, não sem profunda estima por sua pessoa, que o suicídio não lhe alterou a lucidez. Ela respondeu: a tese do suicídio não é verdadeira. Mary Mowbray não suicidou-se, né? Não é verdadeira, como foi comentada, como foi noticiada pelo mundo inteiro, que ela foi achada morta com tanto de barbitúricos, remédios controlados, enfim. A tese do suicídio não é verdadeira, como foi comentada, acentuou ela, sorrindo. Os vivos falam acerca dos mortos, o que lhe vem à cabeça, sem que os mortos possam dar a resposta devida, ignorando que eles mesmos, os vivos, se encontrarão mais tarde, né? Depois que eles morrerem, naturalmente. Diante desse mesmo problema, a desencarnação me alcançou através de tremendo processo obsessivo, né? Ela estava obsediada por espíritos malfeitores. Em verdade, na época, me achava sob profunda depressão. Desde menina, sofri altos e baixos em matéria de sofrimento, por não saber governar a minha liberdade. Depois de noites horríveis, nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri quase semi-inconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição de que tomava uma simples dose de pílulas. Ela achou que aqueles remédios davam um relaxamento e ela ia poder dormir em paz, que ela não tinha paz, né? Naquela situação da vida dela. Me expulsaram do corpo, né? Aqui, noites horríveis nas quais me sentia desvairar por falta de orientação e de fé, ingeri quase semiconsciente os elementos mortíferos que me expulsaram do corpo, na suposição que eu estava tomando uma simples dose de pílula. Mensageiros do sono, pílulas para dormir, mas não eram. Fizeram efeito contrário nela, né? O corpo reagiu a essas pílulas. Conseguiu dormir na grande transição de modo algum. Quando minha governanta bateu à porta do quarto, inquieta, ao ver a luz acesa, acordei às súbitas da sonolência que me confiara, sentindo-me duas pessoas, uma ao só tempo. Gritei, apavorada, sem saber de que, de imediato, identifica-me
porque lograva-me mover-me e falar ao lado daquela outra forma, vestimenta carnal que eu largara. Ela estava ali, o perispírito dela, ao lado do corpo físico. Ela estava sem entender a situação. A governanta chegou, ela não ouviu a governanta, porque não, né? Infelizmente para mim, o aposento abrigava espíritos malignos, malfeitores, desencarnados, que mais tarde vinha saber, me dilapidavam as energias. Acompanhei com indescritível angústia o que me senti com o meu corpo inerme. Entretanto, isso faz parte de um capítulo do meu sofrimento que peço permissão para não relembrar. Ser-lhe-á possível explicar-nos? Perguntou o irmão X. Perguntou a ela. Ser-lhe-á possível explicar-nos por que terás experimentado essa agudeza de percepção justamente no instante em que a morte, de modo comum, traz anestesia e repouso? Efetivamente não tive a intenção de fugir da existência, mas no fundo estava em cursa ao suicídio indireto. Malbaratara minhas forças em nome da arte, entregara-me a excessos que me arrasaram as oportunidades de elevação. Ultimamente fui informada por amigos daqui de que me foi possível descansar após a desencarnação, enquanto não me desvencilhei da influência perniciosa dos espíritos vampirizadores a cujos propósitos eu aderira por falta de discernimento quanto às leis que regem o equilíbrio da alma. Compreendo que dispõe agora de valores conhecimentos em torno da obsessão. O irmão X falou para ela. Sim, eu creio hoje que a obsessão entre as criaturas humanas é um flagelo pior que o câncer. Peçamos a Deus que a ciência do mundo se decida a estudar-lhes os problemas e resolvê-los. A entrevistada mostrava sinais de cansaço, de fadiga, e pelos olhos da enfermeira que lhes guardava, que protegia ela, a cabeça no regaço amigo, percebi que não cabia continuar com a entrevista, né? Não seria lícito. Foram muitas perguntas. Mrs. Moore, concluí, foi um prazer para mim este encontro em Hollywood. Podemos acaso saber quais são, na atualidade, os seus planos para o futuro? Ela emitiu um novo sorriso em que se misturavam a tristeza e a esperança. Manteve silêncio por alguns instantes e afirmou: na condição de doente, primeiro quero melhorar-me. Em seguida, como aluna no educandário da vida, preciso repetir as lições e provas, e as provas que eu falhei, que eu fui reprovada, né? Que ela foi reprovada. Por agora não devo e não posso ter outro objetivo que não seja reencarnar, lutar, sofrer e reaprender. Pronunciei algumas frases curtas de agradecimento, o irmão X, né? Falando de agradecimento e despedida, e ela agitou a pequenina mão num gesto de adeus, né? Logo após, alinharei essas notas à guisa
de reportagem, a fim de pensar nas bênçãos do Evangelho, do Espiritismo evangélico e na necessidade da sua divulgação. Esse texto foi extraído do livro Estante da Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por meio do Espírito Irmão X, em Pedro Leopoldo, no ano de 1965. Era isso aqui que eu tinha para hoje, porque amanhã o dia meu vai ser muito corrido, não vai dar tempo, são trechos longos. Então aprendam, gente, as mulheres. Então a perdição total, atrizes famosas, na total delinquência, não é? Personalidades famosas, usando drogas, psicotrópicos mortais. Tudo isso vai ser reparado. Nós vamos voltar no ABC do aprendizado espiritual. Essa é a lei do grande arquiteto do universo. Fiquem em paz. E se vocês gostarem do link, do vídeo, deixa o like e adicione o fininho. Vai ser importante para mim. É coisa muito simples para você, mas engrandece o meu canal. Meu canal está muito pequenininho. Eu estou vendo a hora, porque se eu não alcançar um limite de vídeo, visualizações, né, e adeptos, o YouTube vai cancelar o meu canal. Eu já escrevi, eu acho que muitas coisas de valores para vocês. Tenham uma boa noite, fiquem na companhia do grande arquiteto do universo, que de tudo sabe e de tudo vê, no universo sem fim. Uma boa noite.